Queremos estar cada vez mais próximos de Ti, sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua presença. Fica conosco. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Bom dia a todos. Paz. Todos felizes com Jesus? Todos em paz?
Amém? Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João. No capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4. Te convido a fazer a leitura de pé, por favor, em respeito à palavra do Senhor. Nós vamos ler o verso 18, 1 de João, capítulo 4, verso 18. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mais uma vez, somente o 18 de 1 João 4. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pai, graças por tua palavra. Peço que o Senhor venha agora me perdoar os pecados, me ungir para pregar a tua palavra, sem distorcê-la, e ungir a cada um dos meus irmãos que estarão recebendo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Hoje Deus me mandou pregar sobre o medo, orar, repreender, expulsar todo e qualquer tipo de espírito de medo que possa nos afligir. Amém? Note, este versículo mostra para nós claramente que o medo não tem nada a ver com Deus. O medo não procede de Deus. No amor não existe medo. Quem é o amor? O amor é Deus. Em Deus não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, o perfeito amor de Deus, que é o próprio Deus, lança fora todo medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Evidentemente que Deus está falando de um tipo de medo desnecessário. Como assim, pastor? Existe algum medo que é necessário? Sim, existem dois tipos de medos que são bons e são necessários. O primeiro deles é o medo de quando se está diante de um perigo. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas morrem nas cachoeiras por causa de uma selfie? Porque não tiveram o medo diante de um perigo. Esse medo é necessário diante de uma situação de perigo. Saltar de um prédio de 10 andares não é sinal de coragem, não. É sinal de loucura. Esse é um tipo de medo necessário diante do perigo. Segundo tipo de medo é o que nós chamamos de temor santo. Temor respeitoso para com a pessoa do nosso Deus. Evidentemente aqui Deus está falando de um medo desnecessário. Esse causa transtorno, esse não tem nada a ver com Deus, esse produz tormento, esse nós temos que eliminar mesmo. Medo não procede de Deus. Se não procede de Deus, então ele procede de onde? De Satanás. O medo
ele se opõe à fé. O medo é contrário à fé. Ou a nossa fé expulsa de nós todo o medo, ou então o medo irá expulsar de nós a nossa fé. Diga: Senhor, me ajude. Medo é uma das emoções básicas do coração do ser humano. E parece que nós nunca nos livramos dele completamente. Parece que sempre tem algum medo em nós. O medo faz aumentar as emoções. O medo nos deixa tensos. E as pessoas têm medo de muita coisa. Por exemplo, medo de viajar. Pensa em um medo desnecessário. Eu conheço pessoas que têm medo, pavor de viajar, até mesmo de carro. Imagina de avião, então. Nem se cogita. Segundo as pesquisas, a chance de uma pessoa morrer de acidente aéreo é de 1 para 8 milhões. E a chance de uma pessoa morrer de acidente de carro é de 1 para 18 mil. Olha a diferença. A chance de alguém morrer de um acidente aéreo é de 1 para 8 milhões. E de acidente de carro é de 1 para 18 mil apenas. O transporte aéreo é o segundo lugar mais seguro. Só perde para o elevador. Em primeiro lugar, elevador. Em segundo lugar, avião. Em terceiro lugar, o carro. Mas é um medo desnecessário. É desse tipo de medo que Deus está falando, que no amor não pode existir esse tipo de medo. Pessoas têm medo de escuro. Tem gente que tem pavor de ficar no escuro. Outros têm medo de pessoas desconhecidas. Está indo por uma rua, lá vem uma pessoa desconhecida, fala: ih, meu Deus, e agora? Lá vem um desconhecido. Outros têm medo de altura, medo de insetos. O que uma barata pode fazer a uma pessoa? Nada. A barata morre de medo de gente. A barata, quando vê uma pessoa, tudo que ela quer é fugir e se esconder. Mas muita gente morre de medo de barata. Muita gente tem medo de fracassar na vida, medo de ser derrotado, medo de não ser aceito por Deus no dia do juízo. Pensa em um medo que causa tormento. A pessoa ter medo de, quando chegar diante de Deus, não ser aceito por Deus. Amados, tudo em nós tem que partir de um princípio: que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus é um Deus bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Senão a pessoa fica com medo de Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus, tem pessoas que têm medo do diabo. Tem pessoas que não pronunciam o nome diabo, Satanás, porque tem medo. Muitas pessoas têm medo da morte. Muitas pessoas têm medo de doenças. E segundo os estudiosos da Bíblia, na Bíblia contém 366 vezes a palavra não temas. É como se Deus tivesse colocado em sua palavra um não temas para cada dia do ano. E ainda sobra um para o ano bissexto. Deus não teria esquecido do ano bissexto. Amados, a nossa mente,
ela não descansa se houver medo em nós. Entendeu? A nossa mente não consegue descansar enquanto existe o medo. Ouça o que Deus diz através do profeta Isaías, no capítulo 41 e no verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Não tenhas medo, o Senhor está dizendo. Eu te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. A palavra medo aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, no comecinho da Bíblia, no capítulo 3, no versículo 10. A primeira vez que a palavra medo surge na Bíblia. E foi exatamente após Adão pecar. Assim que ele pecou, entrou o medo. Deus visitava Adão e Eva todos os dias. Na viração do dia, Deus vinha ao jardim do Éden. Havia um relacionamento de amor, de intimidade entre Deus e o homem. Uma amizade, uma intimidade, um amor, um relacionamento profundo entre Deus, o Criador, e o homem, a sua criatura. Mas os irmãos conhecem a história. O homem desobedeceu, caiu, pecou. E em Gênesis capítulo 3 diz que Deus se aproximou do jardim e não encontrou o homem mais. E Deus então perguntou a Adão: onde estás? E Adão respondendo disse: Senhor, eu ouvi o som da tua voz, e porque eu estava nu, eu tive medo, então eu me escondi. Que terrível. Por que é que Adão deveria ter medo do seu Criador? Por que que Adão deveria ter medo do seu maior amigo? Porque agora ele havia desobedecido. Agora entrara então o medo no seu coração, e o medo agora dominava o seu coração. A consequência do pecado sempre é, em primeiro lugar, o medo de Deus. Se você já pecou, como eu, você já deve ter experimentado isso. Assim que a gente comete o pecado, em seguida vem o medo de Deus. E a gente então não vê a hora de se consertar com Deus. De voltar ao relacionamento de intimidade com Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Amados, Deus estabeleceu governos e nós somos submissos aos governos de Deus. E se nós não formos submissos, obedientes aos governos de Deus que Deus estabeleceu, nós então teremos medo. O medo entrará no coração. Ouça o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Os que resistem à ordem das autoridades superiores trazem condenação, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Louvado seja Deus. Alguém que tem algum problema com a justiça,
fez algo errado, quando vê a polícia de longe, terá medo. Quem não fez nenhum mal, nada de errado, não terá medo algum diante de nenhuma autoridade, porque toda autoridade foi instituída por Deus para castigar os rebeldes, os desobedientes. Autoridades são ministros de Deus para castigar aqueles que praticam o mal. Todos nós passamos por situações de medo. Isso não tem como, todos nós enfrentamos mesmo. Porque fizemos alguma coisa que sabíamos que não deveríamos ter feito. Aí então nós passamos por situação de medo. E o medo é uma arma poderosa nas mãos de Satanás para derrotar um cristão. O medo é muito usado pelo diabo para abater um cristão. O medo crônico, existe o medo crônico também. Esse causa estragos na vida de uma pessoa. Diz o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos de 1 João 4,18, que o medo produz tormento. Ou seja, quando o medo está presente, nós estamos sendo atormentados. Diga: Senhor, me ajude. Medo gera problemas emocionais. Sabia? Porque ele diminui a capacidade da gente raciocinar. Quando estamos em pânico, nós não conseguimos raciocinar direito. Eu estava há algum tempo atrás numa lotérica, quando chegou um senhorzinho com um paco de dinheiro para depositar. Eram uns 4 ou 5 mil, um valor alto. E a moça do caixa, conhecendo aquele senhor, percebeu que ele estava meio perturbado. E ela então começou a conversar com ele e perguntar: mas seu fulano, por que o senhor vai depositar todo esse valor nessa conta? Está acontecendo alguma coisa? E ele dizia: não, deposita rápido para mim, eu preciso depositar esse dinheiro nessa conta. E a moça, percebendo que ele estava caindo em algum golpe, ela com muita sabedoria continuou conversando com ele. E disse: olha, aconteceu alguma coisa com a sua filha está lá no trabalho dela agora, está tudo bem, posso ligar para ela? E ele insistia que ele queria depositar. Não, eu preciso depositar esse dinheiro. E ela então disse: espera um pouquinho, vou chamar o gerente para conversar com o senhor. Eu naquele momento saí, fui embora, não sei o final da história, mas com certeza ela percebeu que o homem estava atormentado. O criminoso deveria ter tocado tanto pânico na mente do homem, que a pessoa em pânico, ela não consegue raciocinar direito. A pessoa ouve o barulho de uma sirene lá longe, ela já pensa que é uma ambulância vindo buscar alguém da família, ela já pensa que é uma polícia vindo atrás dela. Emocionalmente, uma pessoa em pânico, ela fica exausta. O medo deixa a pessoa exausta, sem conseguir sequer resolver pequenas tarefas diárias, sem sequer conseguir raciocinar direito. Espiritualmente, o medo atrapalha o relacionamento da pessoa com Deus. O medo trava as bênçãos de Deus. O medo impede as bênçãos, porque o medo impede a pessoa de confiar em Deus. E se a pessoa não confia em Deus, as bênçãos ficam retidas. Olha quanta coisa horrível que o medo causa. E não há nada mais incoerente
do que um cristão, filho do Deus Altíssimo, vivendo dominado pelo medo, vivendo infeliz por causa do medo. Ouça o que diz o Salmo 56, dos versículos 3 e 4. Em qualquer tempo em que eu tiver medo, eu confiarei em ti, ó Deus. Em Deus eu louvarei a sua palavra, em Deus eu pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Ou seja, não terei medo do que um ser humano possa fazer para mim. Em qualquer momento que eu tiver medo, eu confiarei em ti, diz o salmista. Glórias a Deus. Eu louvarei a tua palavra, eu buscarei no Senhor. O Salmo 23, conhecido de todos nós: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Aleluia. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Aleluia. Diga: Deus é o meu consolo. Diga: Deus é a minha força. Deus é a minha alegria. Deus é a minha confiança. Aleluia. Glórias a Deus. Mas embora, sabendo nós que o medo é uma das ordens de Deus que mais consta na Bíblia, como podemos fazer para não ter medo? Como deixar o medo? Amados, Deus, Ele é maior que todos os perigos. Deus é maior do que todos os teus medos. Amém? Deus é maior do que todos os teus medos. Deus é maior do que todos os teus medos, que todos os teus perigos. Deus é maior. Glórias a Deus. Pensa um filho de Deus, herdeiro de Deus, herdeiro das promessas de Deus, herdeiro do amor de Deus, herdeiro das bênçãos de Deus, herdeiro do poder de Deus, herdeiro da sabedoria de Deus, poderia viver infeliz, dominado pelo medo, preso pelo medo? Nós sabemos que não devemos ter medo, mas parece que tem hora que parece que os nossos esforços estão sendo em vão, e o medo continua. Como parar? Por que não consigo deixar o medo? Por que não consigo deixar de ter medo? 3 fatores são essenciais. E o primeiro deles é reconhecer que o medo não faz parte do plano de Deus para a tua vida. Diga comigo: o medo não faz parte do plano de Deus para a minha vida. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormenta. Portanto, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, em primeiro lugar, reconhecer que o medo não faz parte do propósito de Deus para a minha vida. Glórias a Deus. Se sabemos que o medo não vem de Deus, precisamos fazer alguma coisa. Sabendo que ele não procede de Deus, você precisa tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Nós não conseguimos nos livrar do medo apenas tomando calmantes. Não conseguimos nos livrar do medo apenas indo a psicólogos e psiquiatras. O livramento do medo começa por uma atitude mental correta. E eu vou explicar já já o que seria isso, uma atitude mental correta. Mas grave isso por enquanto. Em primeiro lugar,
reconhecer que o medo não faz parte do propósito de Deus para a tua vida. Em segundo lugar, reconhecer que você não está enfrentando o medo sozinho. Deus está contigo. Não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. 366 vezes em sua palavra. Não temas, não tenhas medo. Então, em segundo lugar, reconhecer que você não está enfrentando os problemas sozinho, você não está enfrentando o medo sozinho, porque Deus está com você. E Deus não pula fora do barco e deixa você remando sozinho. Amém? Deus não pula fora do barco e deixa você à deriva, porque Ele é um Deus bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deuteronômio, no capítulo 3, no verso 18, nos diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Não vai atrás, não vai do lado. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, novamente a palavra, não temas, e nem te espantes. Amém. Glórias a Deus. Amados, não importa quão difíceis pareçam os problemas que nós enfrentamos. Não importa quão grande, quão difícil pareça o problema que você está enfrentando. Deus está com você e prometendo que não vai te abandonar, que não vai te desamparar. Aleluia. E quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, Deus colocou então em nós algo maravilhoso, chamado instinto de sobrevivência. É aquele impulso poderoso. O instinto de sobrevivência é uma força natural dentro de nós, que o próprio Deus colocou quando nos criou. Ou seja, o ser humano, ele faz de tudo para permanecer vivo. Isso é um dom maravilhoso que Deus colocou em nós. Embora tenhamos a esperança que deixar essa vida aqui e partir, estar com Jesus é muito melhor. Embora tenhamos essa esperança, mas não temos pressa de partir. Ninguém está com pressa. E o homem faz de tudo que ele puder para permanecer vivo. Pergunte a um idoso de 90, 100 anos se ele quer morrer. Claro que não. Mas muita gente tem medo de ser perseguido por causa da sua fé em Jesus. Esse é um outro problema sério. Eu conheço uma pessoa que tem esse medo, um amigo meu tem esse pavor de ser perseguido pela família, de ser rejeitado pela família, por causa da fé em Jesus. E a pessoa então ela fica aprisionada. Ela crê em Deus, ela tem fé, mas ela não dá um passo, ela não avança, ela não cresce, por causa desse medo de ser perseguido, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus também tinham esse medo. É interessante que até eles também tinham o medo de serem perseguidos, por causa da sua fé em Jesus. Tanto que Jesus disse em Mateus, no capítulo 10 e no verso 28 para eles, e a palavra para eles foi para nós também hoje: não temais os que matam o corpo,
Não tenhas medo das pessoas. Eles matam o corpo apenas. Antes, temei aquele que tem o poder de matar a alma. Porque o corpo vai morrer, uma hora ou outra, um dia ou outro, o corpo irá morrer. Não tenhas medo dos que matam o corpo. Temei aquele que tem o poder de matar a alma. Amados, nosso Deus, Ele se ocupa das coisas eternas. Amém? Deus, Ele cuida das coisas que são eternas. Não tenha medo. Por que ter medo de homens? Por que temer as pessoas? Que o máximo que elas podem fazer de mal é matar o nosso corpo. Temei aquele que tem poder de matar a alma. Porque Deus é o guardador da alma. Diga, Deus é o guardador da minha alma. É o que nós oramos no Salmo 121. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Tem pessoas ainda que têm medo de não serem valorizadas. Acabamos de cantar um hino que diz que Ele cresça e eu diminua. Mas tem pessoas que têm medo de não serem valorizadas neste mundo. Aí o Senhor Jesus nos diz assim, em Mateus capítulo 10, no verso 29. Não se vendem 2 pardais por um asse. Um asse era uma moeda romana de pequenino valor no tempo de Jesus. Uns centavinhos hoje. Então ele diz, não se vendem 2 pardais por um asse. Vamos comparar aí 10 centavos, se fosse nos dias de hoje. Jesus dizendo, não se vendem 2 pardais por 10 centavos, e nenhum deles cairá por terra, sem o consentimento do vosso Pai. O que Jesus está ensinando aqui, é que até mesmo as coisas que não têm valor algum neste mundo, para Deus elas são valorosas. 2 pardais tem valor de nada. Aliás, até hoje, até os dias de hoje, o pardalzinho, tadinho, não tem nenhum valor. Eu nunca vi alguém pôr pardal na gaiola. Não se vendem 2 pardais por 10 centavos? Mesmo assim, nenhum deles cairá por terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros? Agora Jesus se dirige a nós. Continuando no versículo diz, e quanto a vós outros, até os vossos cabelos, todos da vossa cabeça, estão contados. Amém. Até cada fiozinho de cabelo da tua cabeça, todos o Pai os tem contados. Diga, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Até os insignificantes pardais são valorosos para Deus. Até cada um fiozinho do nosso cabelo é precioso para Deus. Não importa o valor que os outros atribuam a nós. Por que ter medo de não ser valorizado? Não importa que os outros vão me valorizar, se não vão me valorizar. Eu sou precioso para Deus, eu sou valorizado por Deus. Amém? Eu sou filho do Rei, eu sou filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, é o meu Criador, é o meu sustentador. Aleluia, aleluia. Por que vou ter medo de não ser valorizado? Há pessoas ainda que têm medo daquelas pessoas que têm grandes fortunas,
sem nenhuma necessidade, porque o Senhor Jesus diz assim, em Hebreus diz assim a palavra, no capítulo 13, no verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Não seja avarento, não seja mesquinho, não seja pão duro. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. E muitas pessoas pensam assim, ai, mas as minhas posses são tão pequenas. Tem pessoas que têm tanto e eu tenho tão pouco, minhas posses são tão pequenininhas. E às vezes chegam até ter medo daqueles que têm muito, sem nenhuma necessidade. Às vezes nos inquietamos acerca do que temos e do que não temos. Às vezes nos inquietamos. Às vezes isso rouba a nossa paz. Ah, mas são tão poucas as minhas posses. Deus está dizendo, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com aquilo que você tem. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Como se fosse importante para Deus, aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho. Isso não faz diferença para Deus. Não seja avarento. Ao contrário do que o mundo diz. Para o mundo, quanto mais você tem, o mundo fala, não, mais você precisa ter. É assim que o mundo pensa. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso. Não, contentai-vos com aquilo que você tem. Fica tranquilo. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Glórias a Deus. Amados, não precisamos ter medo em relação àquilo que nós temos, àquilo que não temos. Às vezes, ficamos ansiosos por um monte de coisas sem necessidade alguma. E que Deus nos lembre em sua palavra. Uma vez que reconhecemos que Deus participa da nossa vida, você reconhece que Deus está presente na tua vida, o que temer? O que poderá te fazer o homem? Por que ter medo? Porque medo de não ser valorizado. Então essa certeza da presença do Deus Todo-Poderoso em meio aos nossos problemas, removerá todo medo, removerá de nós toda insegurança. E você poderia me perguntar, mas pastor, por que eu, sendo cristão, crendo em Deus, ainda tenho medo? Porque esse é um processo progressivo, não é instantâneo. Deus trabalha em nós gradativamente. Amém? Um dia de cada vez. Por isso nós usamos muito aquela expressão, Deus está trabalhando em mim. Amém? Diga, Deus está trabalhando em mim. Glórias a Deus. Mas finalmente, em terceiro fator essencial, o primeiro é reconhecer que o medo não faz parte do propósito de Deus para a tua vida. O segundo é reconhecer que você não está lutando sozinho contra os problemas, contra o medo, especificamente. Estamos enfatizando o medo nesta mensagem. Em último lugar, nós precisamos descansar na paz de Cristo. Diga, descansar na paz de Cristo. Isso é o que significa tranquilidade mental. Isso é o que significa uma atitude mental correta. Descansar na paz de Cristo. Jesus prometeu que nós teríamos paz em meio aos problemas. Ele não prometeu que nós não teríamos problemas. Amém? Ele prometeu que nós teríamos paz
em meio aos problemas. E é isso que faz toda a diferença. Pode ter certeza. É o que faz toda a diferença. É você desfrutar da paz bendita do Senhor Jesus em meio aos problemas. É difícil compreender esse exemplo de paz do Senhor Jesus. Para nós, é difícil compreender. Mas, veja bem, ele sabia muito bem da agonia que teria que enfrentar. Ok? Ele sabia como ninguém da dor, do sofrimento, da agonia que ele teria que passar. Mas, com uma atitude mental tranquila, em paz, ele suportou tudo. É isso que eu chamo de uma atitude mental correta. Com a mente em perfeita paz, ele suportou tudo, enfrentou toda a agonia, enfrentou toda a dor, todo o sofrimento, enfrentou todo o desprezo, enfrentou toda a vergonha, com paz, em perfeita paz, na sua mente e no seu coração. Você já viu Jesus desesperado em algum momento? Você já viu Jesus aflito? Eu nunca vi. Na noite anterior à sua crucificação, ele se reuniu com seus 12 discípulos para uma despedida. Na noite anterior, ele se reúne com seus 12 amigos no cenáculo para uma despedida, e ele diz para eles, e a palavra é para nós, porque a Bíblia foi escrita para mim e para você, amém? Em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, aleluia, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize, não tenhas medo. Olha, pensa comigo, são as suas últimas palavras aos seus melhores amigos, seus últimos instantes. Amanhã ele irá para a cruz, ele sabe disso, mas ele está dizendo para eles: deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenhas medo. Glórias a Deus. É um pouco difícil nós entendermos essa proposta de paz do Senhor Jesus. Não tenhas medo, não deixe teu coração ficar agitado. Turbado quer dizer agitado. Não deixe teu coração ficar confuso. Não se turbe o vosso coração, não deixe teu coração ficar transtornado. Não tenhas medo. Diga graças a Deus. Amados, quando nós conseguirmos, e nós haveremos de conseguir, você haverá de conseguir, eu profetizo em nome de Jesus, essa tranquilidade mental, os medos e os problemas emocionais fugirão de nós. Quando nós alcançarmos essa atitude mental correta, essa tranquilidade mental, em meio aos problemas, todos os medos fugirão de nós, os problemas fugirão. Muitas vezes nós buscamos proteção dos problemas, ao invés de buscarmos a paz do Senhor em meio ao problema. Queremos fugir dos problemas, queremos nos livrar dos problemas. Claro, devemos também. Ninguém quer problema, ninguém gosta de problemas. Mas muitas vezes ficamos lutando apenas para nos livrar dos problemas, ao invés de buscarmos essa paz
bendita e maravilhosa. Essa atitude mental correta em meio aos problemas que nós estamos enfrentando naquele momento. Muitas vezes ficamos: Senhor, me livra desse problema, Senhor, me livra desse outro problema, Senhor, me livra daquele outro problema. Ao invés de orarmos: Senhor, me dá dessa paz que o Senhor promete em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Senhor, me dá dessa paz, que é disso que eu preciso. Diga graças a Deus. Amados, ninguém está livre de problemas. Ninguém nesse mundo está livre, e os problemas causam em nós ansiedades. Ninguém está livre de enfrentar momentos assim, de passarmos por momentos assim. Ao invés de buscarmos a paz de Deus através dos problemas, ficamos buscando o livramento apenas dos problemas. Os problemas existirão, nós sempre teremos problemas, mas o Senhor vai nos dar a paz no meio dos problemas, porque Ele é o nosso refúgio. Diga graças a Deus. Todos nós passamos por pressões, enfrentamos momentos de muitas pressões, momentos de ansiedades, momentos de perigos, de medo. O propósito do medo é tirar a gente da presença de Deus. Grave bem isso. O propósito do medo é esse: é de nos afastar da presença do Senhor. E o único meio de se vencer o medo é pela fé. Diga: Senhor, aumente a minha fé. Aleluia. Tanto o medo como a fé são fascinantes. O medo é fascinante, a fé também fascina, e os dois pertencem ao mundo espiritual. Com a grande diferença: o medo é de Satanás, a fé é de Deus. Os dois são do mundo espiritual, e os dois são atraentes, os dois são fascinantes. Glória a Deus. A fé fala de sucesso. A fé apresenta sucesso. O medo apresenta fracasso. A fé fala de um ânimo positivo. O medo fala de um ânimo negativo. A fé fala para nós de alegria. O medo fala de tristeza, misericórdia. A fé fala para nós de um companheirismo com Deus, um andar com Deus diário. O medo fala para nós de solidão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em primeiro lugar, grave bem isso. Grave bem isso. Em primeiro lugar, reconhecer que o medo não tem nada a ver com Deus. O medo não faz parte do propósito de Deus para a tua vida. Segundo lugar, reconhecer que você não está lutando sozinho. Deus está com você. Em terceiro lugar, descansar na paz de Cristo. Eu te convido a uma oração nesta hora. Baixe sua cabeça, por favor. Oh Deus, nós te louvamos neste momento e te agradecemos por tua palavra santa, bendita e maravilhosa, por tudo que o Senhor tem nos ensinado através dela, nos encorajado, nos fortalecido. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos agora todo espírito de medo, todo sentimento de medo, em nome do Senhor Jesus, reconhecendo que o medo não faz parte do propósito de Deus para a minha vida, reconhecendo que eu não estou lutando sozinho contra os problemas, contra qualquer tipo de medo, reconhecendo a minha necessidade de descansar na paz do Senhor Jesus, com uma mente tranquila, com uma atitude mental correta. Você pode repetir comigo essa oração? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, diga o seu nome. Eu ao seu renuncio agora, repreendo agora e expulso agora
todo espírito de medo, todo sentimento de medo, eu declaro que é ilegal em mim, em nome de Jesus. Eu renuncio, expulso todo medo de escuro, medo de pessoas estranhas, medo de altura, medo de fracassar na vida. Em nome de Jesus, eu renuncio, rejeito e expulso todo medo de não ser aceito por Deus no dia do juízo. Renuncio e expulso, em nome de Jesus, todo medo da morte, medo de doenças, medo de insetos, de animais, medo de Deus, medo do diabo. Em nome de Jesus, rejeito, renuncio e expulso toda ansiedade, toda perturbação mental. Em nome de Jesus, renuncio, rejeito e expulso todo sentimento de solidão, de tristeza, medo de não ser valorizado. Eu sou valorizado por Deus, eu sou precioso para Deus, eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele vai adiante de mim, Ele me guia, Ele me sustenta, Ele me orienta, Ele me conduz com a destra da sua justiça. Ele é fiel, o meu Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O meu Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O meu Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Tem um momento de oração pessoal, espontânea. Eu sei que Deus falou ao teu coração através dessa mensagem. Eu sei que Deus está falando com você. Mas esse é o momento de você fazer a tua oração espontânea. Aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Fale com Ele, aproveite esse momento. Senhor Jesus, eu te louvo de todo o meu coração. Eu te agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço por toda a provisão que o Senhor tem me dado, pelo teu sustento, pela minha casa, pela minha família, pelo pão na minha mesa todos os dias. Obrigado, Senhor, por um lar, um teto, uma família. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que tenho, pelos amigos que tenho. Muito obrigado, Jesus, pelos irmãos. Obrigado por tua igreja, Senhor, lugar da bênção, lugar da cura, lugar do descanso. Muito obrigado, Pai querido, por esse privilégio que o Senhor está me concedendo nesta hora, de estar orando aqui com os meus irmãos. Pai, eu quero me lembrar daqueles que não estão aqui, onde estiverem, aos que estão em casa, aqueles que estarão vendo esse vídeo. Pai, eu estou orando por eles, para que eles sejam fortalecidos também. Eu oro, Pai, por aqueles que estão passando por alguma enfermidade, para que sejam curados completamente. Deus, eu oro por aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, na casa do Senhor, sustentando a obra do Senhor, sustentando a igreja do Senhor na terra. Pai, que eles sejam ricamente recompensados, abençoados por Ti, e nós daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Diga, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos cantar um hino, enquanto você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, se for o caso, e já faremos o encerramento em nome de Jesus. Pai, consagramos a Ti todo o nosso relacionamento com todas as pessoas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus!